Olá, boa tarde a todos, todas e todes. Estamos iniciando aqui a nossa conversa com o segmento de cultura popular e movimentos populares. Eu sou o Eloy, sou gestor de políticas públicas de formação e assistente aqui do gabinete. Eu convido a Leca e o Aloysio Matias, representando a Fundação José Augusto, para fazer a fala de abertura. Leca. Obrigada, Eloy. Vocês conseguem me ouvir? Beleza. Pessoal, boa tarde, né? Sejam todos bem-vindos, bem-vindas e bem-vindes. Primeiramente, eu gostaria de agradecer imensamente a participação de vocês, né, na escuta de hoje. Me apresentando, eu sou Leca Castro, eu faço parte da equipe da Secretária Extraordinária de Cultura. Estou aqui juntamente com os meus colegas Eloy, Jaciane, Renata, Matheus, Melina, representando a Secretária Extraordinária de Cultura. Tem a Luísa também, está representando a Fundação José Augusto. Só justificando, né? Estaremos hoje, né, como fizemos também na segunda e na terça, conduzindo esse momento de escuta. A secretária extraordinária, né, a Marilanda, ela não vai poder participar, ela está em Brasília nesse momento, participando do evento de Fórum Nacional de Secretários, que tem como pauta tanto a LPG como a PNAB, né, então ela está em outra frente nesse momento, mas essa reunião está sendo gravada, a nossa equipe está fazendo relatoria, está fazendo a ata, todas as considerações, né, sugestões estão sendo gravadas, estão sendo anotadas e serão repassadas para a secretária, tá? A gente iniciou na segunda-feira esse ciclo de escutas, né, que vai até hoje, referentes à PNAB, e é extremamente importante a participação de vocês nesse momento. Nós, só para lembrar também que, além das escutas, a gente também tem um formulário que está disponível até hoje. Posso colocar aqui também no chat o link para vocês darem uma olhada. É extremamente importante que vocês leiam com atenção e respondam, né? Preencham esse formulário. Isso também faz parte de uma das ações, né, de escuta. E aí vou passar para a Eloy, né? Não sei se a Luísio quer fazer algum complemento, quer se apresentar, Luísio? Boa tarde a todos, a todas e todes. Saudar aos participantes de tão importante escuta, e, enfim, Fundação José Augusto, junto com a secretária extraordinária de Cultura e sua equipe, está aqui a postos para ouvir todas as reivindicações, todas as formas de como vocês podem apresentar para inserir nesses futuros editais da Política Nacional Aldir Blanc. E, enfim, queremos saudar todos e todas e todos e agradecer a participação de vocês nesse importante processo. Obrigado. Obrigada, Luísio. E aí passo para a Eloy, né, para a equipe do gabinete. Ela vai fazer uma pequena apresentação sobre a PNAB e explicar também um pouco sobre a nossa metodologia de escuta, tá? Só para registrar, a gente conta com a presença também do Adler, do escritório do MINC, aqui no Rio Grande do Norte, tá? A nossa apresentação aqui é breve, ela está dividida em dois momentos. No primeiro, a gente faz uma breve exposição do PNAB, e depois a gente explica um pouco do nosso processo de escuta pública. A Política Nacional Aldir Blanc, ela surge nacionalmente com o objetivo de apoiar os estados, o Distrito Federal e os municípios brasileiros durante 5 anos, com início em 2023, a fim de estruturar um sistema federativo de financiamento da cultura. Então, são objetivos: estimular o fomento da cultura, garantir o financiamento e a manutenção, democratizar o acesso à produção artística e cultural. Durante esses 5 anos, que começam em 2023 e findam em 2027, vão ser investidos 3 bilhões de reais em estados e municípios,
numa dinâmica onde esse ano, 2024, a gente está executando os recursos que recebemos em 2023. Ao todo, o Rio Grande do Norte recebeu 56 milhões de reais, sendo que desse valor, 29,6 milhões são para o Estado, e é desse recurso que a gente está tratando nessa reunião, e outros 29,9 milhões aí distribuídos entre os 167 municípios potiguares. Aqui, algumas das ações que podem ser promovidas pelos editais da PENAB: o fomento, premiação cultural, formações, aquisições de bens culturais, obras e reformas e equipamentos culturais, manutenção de espaços e grupos culturais. Falando um pouco da distribuição dos valores no nosso plano de ação, mas aí já de antemão, deixando claro que esses valores eles podem ser remanejados, e é por isso que a gente está ouvindo vocês, e também tem um formulário em paralelo, para a gente saber como melhor remanejar esses recursos. Então, em ações gerais, nós temos um pouco mais de 25 milhões, quase 26 milhões de reais. Desse montante, 5% estão destinados a custos operacionais, 14 milhões para fomento cultural, 5 milhões para obras, reformas e aquisições de bens culturais, e outros 5 milhões para subsídio e manutenção de espaços e organizações culturais. E é importante salientar que as normativas da PENAB já trazem a necessidade e obrigatoriedade de implementação da Política Nacional Cultura Viva, e aí nosso plano de ação destina 12,5% do recurso para isso. É um pouco mais de 3 milhões de reais para pontos de cultura e 500 mil para pontões. A metodologia do nosso processo de escuta pública. A gente tem um acúmulo de diálogos da LPG, são mais de 100 horas de gravação que estão disponíveis para o público no YouTube. E aí, nesse momento, para a estruturação da PENAB, a gente decidiu aprofundar e dar mais qualidade aos debates. Então, na semana passada, a gente ouviu as apresentações dos segmentos das cotas obrigatórias, para aprofundar a discussão da participação deles em políticas culturais. E essa semana a gente está fazendo escuta aberta à sociedade, dividida aí entre os diversos segmentos culturais, e em paralelo a isso tem um formulário. É importante ressaltar que esse momento é um momento de escuta, como a Aleca já falou, então a ideia é que a gente ouça mais do que participe, a gente enquanto gestão, porque, como a Aleca ressaltou, a sala está sendo gravada, está sendo feita relatoria, as contribuições no chat também estão sendo registradas, de modo que depois a gente pode voltar e revisitar as contribuições que vocês derem aqui. E aqui, só para a gente elucidar sobre as cotas nos editais da PENAB, segundo a Instrução Normativa do MINC, número 10, em todos os editais da PENAB ficam garantidas 25% de vagas para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas e 5% para pessoas com deficiência. Oi, teve uma pessoa que pediu para voltar no chat, é isso? Isso, era porque eu não tinha anotado, desculpa, porque assim, como a gente vai fazer vocês estão fazendo essa consulta, é preciso que também a gente anote, né? Para fazer essa reflexão, foi por isso que eu pedi, porque eu tinha perdido o slide. Desculpa, tá? Posso avançar, então? Ou a senhora nos avisa? Pode avançar, já deu certo. Você voltou, deu certo aqui, eu já anotei, viu? Obrigado. Tinha passado disso. Então, aqui orientações para participação na nossa sala. São 3 minutos por fala e é possível se inscrever mais de uma vez. Então, se vocês sentirem que precisam de um novo momento para fala, que não vão conseguir expor tudo de uma só vez ou em um único momento, a gente orienta que vocês respeitem o momento de fala e se inscrevam novamente, porque a gente consegue garantir o direito à fala de todos, tudo bem?
No chat, a gente vai avisar quando estiver faltando 1 minuto, 30 segundos e 10 segundos para encerrar a fala. E aí, durante o momento de falas, a gente vai gerenciar o microfone de todos os participantes, garantir que todos sejam ouvidos. As inscrições vão se encerrar 30 minutos antes do horário de finalizar a reunião, ou seja, às 14h30, ou se houver uma alta demanda, a gente encerra antes, mas a gente avisa, tá? E aqui uma pergunta de partido, uma primeira provocação para orientar o nosso debate. Quais ações vocês consideram importantes para serem implementadas na PNAB-RN em 2024? E aí, para se inscrever, é só levantar a mão e a gente vai fazendo aqui a lista de inscrições. Um outro aviso importante, a nossa lista de presença vai estar fixada no chat. É importante que todos preencham para registrar a participação. Eu passo a palavra para a Leca. Isso, só para complementar também, ressaltar que esse momento é um momento de escuta mesmo, né? A gente não tem nada definido, a gente não tem categorias, editais, valores ou porcentagem definidos, tá? Então, nesse momento é realmente um momento de escuta, né? A nossa intenção é que a gestão, ela interfira o mínimo possível nesse momento, que vocês possam ficar confortáveis, né, para sugerir, para propor, a partir das especificidades de vocês. A gente tá lidando hoje aqui, né, com cultura popular e movimentos populares, mas acho importante também, no momento da proposição, também citar de qual segmento, de qual linguagem vocês fazem parte, né, e qual a proposição de vocês relacionada especificamente para dessa linguagem ou desse segmento para a PNAB, tá? Como ela falou, é bastante importante, a gente pede, né, que respeitem esse tempo, né, o tempo dos 3 minutos, para que a gente possa conseguir ouvir o máximo de pessoas possíveis. Só aqui tem essa ferramenta, né, de levantar a mãozinha, a gente vai fazendo essa sequência e vai convocando vocês à fala, ok? Acho que o gabinete quer fazer alguma complementação. Só para um último aviso, antes de a gente começar efetivamente as escutas, eu também coloquei aqui no nosso chat um link que dá acesso a uma cartilha do MINC para os que quiserem conhecer um pouco mais do que é a PNAB e aprofundar o conhecimento. Tudo bem? Dito isso, eu passo a palavra para Juízo Torrado. Qual o nome do senhor? Diego Ventura, Eloy. Diego Ventura, a palavra está com o senhor. Por favor. Muito obrigado. Primeiramente, boa tarde, né, a todos e todas, né, e faço parte do movimento de circo e também faço parte do movimento de produção também cultural do estado do Rio Grande do Norte. Então, nossa preocupação é que não haja retrocesso, assim como foi na Lei Paulo Gustavo. Porque, por exemplo, a gente no segmento de circo, a gente teve um avanço na Aldir Blanc número 1. Como assim, Diego, a gente teve um avanço? A gente teve um avanço porque é importante que a gente veja a singularidade e as particularidades que tem o movimento do circo, principalmente aqui no estado do Rio Grande do Norte. Na última a última ficha de inscrição que a gente fez para poder tentar localizar no estado pessoas de circo, a gente conseguiu uma lista de 73 pessoas. Então, fora aquelas pessoas que não tiveram acesso ao link, que não conseguiram se inscrever e etc. Então, o setorial de circo, pela qual eu faço parte também, a gente fez algumas reuniões extensas, toda semana a gente se reunia durante a pandemia para que a gente pudesse colocar essa situação. E a gente avançou no sentido de que é extremamente necessário que o circo ele tenha um edital específico para circo. É isso, toda a conversa que a gente tem, por quê? Porque se colocar a gente em múltiplas linguagens, como foi na Paulo Gustavo, a gente se perde dentro disso. A gente não consegue ter acesso.
Por quê? Porque um grupo de teatro ele pode montar um espetáculo de circo, mas é um grupo de teatro. Então, assim, a gente fica naquela situação de que, assim, já é muito difícil a gente ter acesso. Para quem não conhece, a realidade do circo, principalmente do circo itinerante, que é o circo tradicional de lona, esses que a gente vê nos nossos bairros e tal, existe uma dificuldade muito grande na questão do acesso à educação formal. As pessoas, muitas delas não sabem ler e não sabem escrever, principalmente as mais velhas. Então, se a gente está fazendo política pública, eu acho que o público-alvo que a gente tem que ter são essas pessoas, que é o que, que a gente usa o termo chegar na ponta, sabe? E é o que a gente não está vendo com a Paulo Gustavo, que a gente não viu com a Paulo Gustavo. A gente viu uma exclusão do circo quando se coloca um prêmio de mestres e mestras e a gente não vê o prêmio sendo colocado para o circo. Aí quer dizer que não existe uma pessoa de cultura, como colocaram a gente dentro de culturas populares, aí não existe mestre e mestra no circo. Sabe assim, são coisas que a gente tem que prestar atenção na sensibilidade que é o movimento do circo e suas particularidades. Só dentro do circo, a gente tem, assim como o teatro, a gente tem o circo de lona, que é o circo tradicional, que é a raiz do que a gente tem. A gente tem as trupes, a gente tem os artistas que trabalham no sinal, a gente tem o circo social e a gente tem a galera que trabalha com festa infantil, que são as trupes, mas tem outras pessoas que trabalham especificamente com festa infantil. Então a gente tem uma variedade muito grande dentro da questão circo. Então, assim, o nosso apelo é que a gente tenha especificamente um edital para circo, e desse edital a gente tenha categorias como circulação e montagem de espetáculos, que agrega todo mundo, prêmio, certo? É importante que tenha prêmio, e é importante também que a gente veja as questões de como a gente vai fazer, né, dentro dessa situação, para que a gente não possa pecar assim como foi pecado na Paulo Gustavo, e a gente não ter esse retrocesso, já que nesse mesmo programa, que era lei e agora virou programa, a gente não ter o retrocesso de colocar a gente dentro de outras linguagens novamente, porque não foi isso que a gente conseguiu dentro da primeira Aldir Blanc. Então, se teve um Aldir Blanc e a gente já teve um avanço... Você passou 30 segundos já do seu tempo, eu pedi para você encaminhar para o final da sua fala e se reescrever, tudo bem? Por favor. Tudo bem, eu já ia encerrar realmente. Então eu gostaria de enfatizar que a gente tivesse editais específicos para circo, que a gente tivesse algumas categorias. Na minha próxima inscrição eu falo especificamente, caso alguém não coloque isso. Obrigado. Obrigado, Diego. Eu passo a palavra para Clemilton e depois Preciado. Oi, me escutam? Estão me escutando? Sim. Certo, eu sou Clemilton, organizo a Arraiá de Rua aqui em Natal há cerca de 15 anos. Para quem não sabe, a Arraiá de Rua é um evento que a gente organiza no período junino, onde a gente monta uma rua com estrutura para que as quadrilhas possam se apresentar, né, e levar a cultura junina aos diversos bairros de Natal. A minha primeira pergunta é o que acontece enquanto a gestão estadual, porque esses recursos já estavam programados, segundo aí me falaram, desde 2023, né, para que eles pudessem ser executados agora esse ano. Eu digo isso porque a gente já está praticamente no final do mês de maio, iniciando o mês de junho. Aí, como é que somente agora lançam essa política Aldir Blanc em cima dos períodos juninos? Como é que eu posso ter a garantia e a segurança de que esse cronograma de execução da Aldir Blanc vai dar tempo de ser executado, caso o projeto seja contemplado, ainda no período junino, que corresponde ao mês de junho e de julho? Porque a gente sabe que existe um cronograma de aplicação de lançamento edital, consulta pública, aprovação, habilitação jurídica, todo um cronograma
que a gente entende que é preciso, mas que já está vindo tarde demais no ponto de vista aos festejos juninos. Porque como é que eu vou conseguir realizar dentro do mês 6 e do mês 7 ainda desse ano, né? E provavelmente esse dinheiro só vai sair, para quem for contemplado, lá para agosto ou setembro. Então, a gente não consegue mais executar a festa junina com Aldi Blanc esse ano. Provavelmente só ano que vem, porque você só pode gastar os recursos depois que... Só pode executar o evento depois que entra o recurso na conta. Tá? E também, quais os itens a gente pode e entende que pode ser contemplado uma arraia de rua? Porque, por exemplo, a arraia de rua ele é um evento único, ele é feito apenas no mês junino. Ele não é um evento que tem continuidade durante o ano todo. A gente programa, obviamente, que com antecedência, né? Mas ele foi executado em 1, 2 ou 3 dias aqui nos bairros de Natal. Então, por ser um evento, como é que eu posso dizer, de uma única exibição, quais os itens podem ser contemplados na parte de apoio financeiro para esses eventos? Porque a gente contrata a banda, a gente contrata o som, banheiro químico, tenda, quadrilha junina para se apresentar e montar a estrutura. Tá? Dentro dessa projeção, o que é que vocês visualizam e já fica como sugestão também para que a gente possa entender o que é que pode ser investido nessa área dos eventos denominados arraiais de rua aqui em Natal. Do mais, é só dizer que vocês, mais uma vez, pecam por saírem na contramão do período, né? Já estão aí bastante atrasados em relação ao diálogo com a sociedade civil em relação à política Aldir Blanc. Estou aqui no aguardo, obrigado. Encerrei. Podem completar aí minha fala. Obrigado, Clenilton. Só uma pontuação sobre o cronograma da PENAB, né? O recurso ele foi recebido no final do ano passado, então existe toda uma série de ritos burocráticos e planejamento interno para a gente começar a executar o recurso. Entende? Então, a expectativa é de que, como falado, né, a gente receba o recurso em um ano e o execute no outro. E há que observar também que durante todo esse primeiro semestre a gente estava executando aí, implementando a Lei Paulo Gustavo. Eu passo a palavra para o Ciauá. Olá, pessoal, boa tarde a todas, todos e todes. Aqui participando desse movimento da cultura popular. Estou aqui na Estação do Cordel, que é um dos espaços, né, que promove justamente essa possibilidade de ampla cultura no Centro Histórico de Natal. E eu tenho a trazer algumas questões, por exemplo, por experiência da própria Lei Paulo Gustavo, né? A questão das cotas, né? Ser 10%, 20%, 5%. Ficou muito não ainda entendido, né? Como é a divisão de vagas anterior, né, a esse processo. Porque como fica cotas, muitas vezes ficam 2 vagas para cada pessoa, né? E aí, ou seja, milhões de pessoas de projetos culturais, principalmente cultura popular, que são negros, indígenas, que são uma série de coisas, moram na cidade, na área urbana, né? E não tem essa classificação na hora dos editais, né? Os editais de cultura popular da Lei Paulo Gustavo, ele não atendeu essa demanda, né? Não atendeu essa demanda porque são muitas pessoas que são desse segmento, né, na cultura popular, a maioria das pessoas, na verdade, né? Então, não é só uma questão de 20%, de 5%, nem de 30%, não. É uma questão de compreender que as pessoas da cultura popular, elas em si, nesse momento, já que elas não têm renda alguma, no sentido de ter editais fora a Aldir Blanc e Lei Paulo Gustavo, na Secretaria Extraordinária ou na Fundação José Augusto, de não terem esse reconhecimento, muitas vezes remunerado, até às vezes os mestres do RPV não são pagos em dia, né? Todas essas demandas, elas carregam um sofrimento muito grande
das pessoas não terem renda nem trabalho e passarem até mesmo fome e questões de se locomover e etc. Então, essas políticas, como a Política Nacional do Aldir Blanc, ela deve dar prioridade a esses projetos, né, de cultura popular que se estende pelos próprios fazedores da cultura popular, e não de quem tem um currículo acadêmico, não de quem tem uma trajetória relacionada a participações que não sejam do povo, da rua. Né? Essas pessoas, como eu, ficou de fora da política Lei Paulo Gustavo, e eu quero aqui trazer que nós precisamos, toda a sociedade, criar nessas oitivas um embargamento, né, um impedimento de que isso aconteça novamente, né, junto com esses novos editais. E aí essa forma de conversa que chegou bem em cima, né, não teve previamente, poderia ter feito em abril, por exemplo, lançado as datas para que as pessoas pudessem ter até disponibilidade de estar aqui conversando, e aí está todo mundo se desdobrando nos ônibus, nas praças. Eu mesmo vim aqui para a estação, né, justamente para ouvir isso, mas realmente eu acho que está faltando, né? Tem que ter mais vagas para a cultura popular, porque a cultura popular é ampla, é muito alta o índice de pessoas que têm projetos, que têm pontos de memória, que têm terreiros e etc. E, na verdade, a ampla concorrência, quem fica na ampla concorrência são pessoas que estão dentro desse perfil, um perfil que já ganham, né? Então, assim, eu também proponho que deem prioridade às pessoas que não ganharam na Lei Paulo Gustavo, principalmente, que elas tenham agora a chance de serem contempladas em alguma coisa, nem que seja um prato de farinha, vocês possam dar, né, que não estão dando nada de direito. Você excedeu já 30 segundos da sua fala, eu vou pedir para que você se reinscreva novamente, tudo bem? Obrigado. Tudo bem. Eu passo a palavra para o Jorian e em seguida para o Cassiano Pontes. Olá, teve um probleminha aqui, desconte aí, viu, Primeiro, eu gostaria de dizer, né, assim, que a gente também tem que ter uma reflexão em relação a datas de lançamento de editais, né? É atemporal, a gente não pode prever o dia nem o mês que esses editais vão sair, né? Então, assim, a gente tem que se prevenir enquanto ação, assim, tem aqui na tela dizendo quais ações vocês consideram importantes para ser implementada na PNAB-RN em 2024. São ações, né? Eu acredito que a gente também deve ter um olhar que essa política nacional Aldir Blanc é diferente da outra lei Aldir Blanc, que era no momento pandêmico, essa tem um novo caráter, mas eu queria dar aqui uma sugestão, inclusive, que assim, eu percebi que nos outros editais ficou meio complexo, porque muitas manifestações culturais para dar conta, né? E eu acredito que quanto mais projetos forem aprovados ou contemplados por essa lei, melhor, né? E aí eu concordo com a fala do nosso amigo anterior, que, sei lá, de repente vocês criarem critérios, se puder, dentro da lei, claro, como tem das políticas afirmativas, né? Como vocês têm pontuação, tem uma pontuação a mais que também tenha essa reflexão de uma pontuação a mais para quem não acessou, que escreveu e não acessou, ou que não tem escrito, que não acessou o recurso da Lei Paulo Gustavo. Eu acho justo também isso, né? E outro ponto também, que a gente fizesse uma reflexão maior em relação a esse investimento de obras, né? Já que
já que esse planejamento alterou a data, né? O PAR, esse planejamento. Tá, 1 minuto, ok. Esse planejamento da PAR mudou, né? Prorrogou, o MINC prorrogou, e tem uma escuta para remanejamento desses valores. Por exemplo, eu acho alto o de obras, de aquisição de obras e de obras, né, de bens culturais e de prédios públicos, né, enfim, prédios culturais, que a gente tem enfim, que a gente tenha, não estou sabendo me expressar, meu Deus, mas que a gente remaneje, né, esse valor, né, que possa ter um estudo mais aprofundado em relação a esse valor. Eu sei da importância do investimento da gestão em prédios culturais, né? Principalmente pinacotecas, enfim. E sei também a importância de aquisição de bens culturais, mas é só essa reflexão que eu estou fazendo aqui para a gente. Obrigada pelo espaço, tá certo? Então, que a gente consiga democratizar mais o acesso à arte, principalmente para aquelas pessoas que não conseguiram acessar na Lei Paulo Gustavo. Obrigada. Obrigado, Jorian. Tem uma parte da sua fala aí, essa questão de adiar o prazo para preenchimento do formulário, a gente já está vendo, tudo bem? Logo mais a gente divulga uma nova data para encerramento. E um outro ponto, eu acho que é importante frisar, que assim, fiquem livres para falar e falar da forma que se sentirem mais à vontade, tudo bem? Deixem essa parte de falar tecnicamente, podem deixar de lado, e a gente aqui que depois traduz isso, sei lá, para o juridiquês, sei lá, alguma coisa do tipo, tá? Mas se sintam à vontade para se expressar da forma que ficarem mais confortáveis, tudo bem? Eu passo a palavra para o Cassiano Pontes. Boa tarde a todos. Eu acho que, na lei Paulo Gustavo, eu acho que a gente foi muito, o pessoal foi muito prejudicado, né? Eu sou Cassiano Pontes, eu sou aqui da Associação Cultural Bom Pastor, Ponto de Cultura Avança Bom Pastor. E eu, como mestre do Boi de Reis, no Paulo Gustavo, tive 76,6 pontos. Depois, pediram as fotos datadas, eu mandei e a pontuação não subiu. E assim, eu botei como negro, né, que eu sou negro, não sou branco, e fui prejudicado. Eu acho que eu fui prejudicado, mas deixei para lá, porque eu tenho mais coisas a fazer. Eu espero que dessa lei de Blanca venha realmente para ir para a Fundação José Augusto, para pessoas aí da Fundação José Augusto. Isso é a minha opinião, né? E o pessoal da Fundação José Augusto vem analisar, que conhece as pessoas, conhece os grupos. Porque tem muita gente aí que às vezes ganha como mestre, ganha como grupo, e nem grupo tem, entendeu? Então, assim, a gente que tem grupo, que vem lutando há muitos anos aqui, há 32 anos que eu faço cultura aqui no bairro Bom Pastor, e muita gente começou, nem começou e nem tem grupo, e é contemplado. Então, eu acho que deve analisar direitinho quem realmente são esses grupos que estão sendo contemplados, e essas pessoas que muito se dizem mestre e às vezes não tem nem grupo. Então, é só essa minha opinião. Muito obrigado. Estou aqui na escuta. Obrigado, Cassiano. Vou passar a palavra para Gorete Gomes e, em seguida, para o Centro Cultural Casa de Taipa. Gorete, a palavra é com você. Boa tarde a todos vocês, né? É uma satisfação enorme estar participando dessa reunião virtual, trazer aqui um pouco da minha reflexão em relação à Lei Aldir Blanc, né? Já parabenizando a edição anterior, né? Que foi uma edição muito inclusiva, uma edição muito bem elaborada, muito bem trabalhada, e que nós aqui que fazemos o GAMI, que é o Grupo Afirmativo de Mulheres Independentes, na categoria LGBTQIA+, só temos a agradecer, né, a política pública que foi implementada na edição anterior. E torcer para que essa segunda edição, possa trazer, né, esse olhar, né,
um olhar que venha contemplar, que venha incluir, é um olhar inclusivo, né? Diferentemente da Lei Paulo Gustavo, né? Que muitas instituições que realmente têm um trabalho bacana ficaram de fora, né? E nós ficamos muito tristes com esses resultados, porque nós trabalhamos efetivamente há 20 anos e nós não tivemos o acesso, né? E quero falar um pouco sobre a questão dos festejos, os festejos populares, né? Que se possa ter um olhar melhorado para os festejos populares, seja carnaval, seja o festejo junino, né? Porque nós sabemos que já estamos prejudicados no junino, né? Sabemos o quê? Que essa política era para 2023, 2024, né? Agora, não sei se vai ser 2024, 2025, para incluir a nossa agenda, a agenda da cidade, a agenda dos movimentos sociais para 2025. Nós precisamos trabalhar isso com cuidado. Os prazos de execução para 2024, 2025, né? Que 2023 já acabou. Os valores, a questão dos valores, né? É super importante que se coloque um valor inclusivo, né? Porque se colocar um valor alto e contemplar dois projetos, muitos ficarão de fora, né? Que faça um estudo para ver a realidade, para que se possa traçar um valor que possa contemplar mais projetos, 20, 30, 40, 50, mas que tenha a participação popular, né? Acho que é super importante ver as categorias, ver a questão das cotas, super importante também a premiação dos festejos populares, independente de mestres. Existem os festejos populares que merecem premiação porque já tem tradição há 30, 50 anos e vem fazendo a sua política, o seu trabalho social, né? Independente de mestre, porque mestre fica muito reduzido a uma pessoa. Então, eu acho que o festejo popular de tradição, como teve na lei anterior, é um fator que a gente pode, né, estar resgatando para essa segunda lei. E, para terminar, eu concordo muito com a prioridade, né, dos projetos que não tiveram acesso à Lei Paulo Gustavo, né? Eu vejo que são muitos, todos são bons, todos são, né, nós sabemos do nosso compromisso com a cultura popular, e acho que são projetos importantes e que deverão ter um olhar, né, com bastante carinho, para que a gente possa ter acesso a essa política nessa segunda edição da Lei Aldir Blanc. É isso, pessoal. Boa tarde. Obrigada. Obrigado, Gorete. Eu passo a palavra para o Centro Cultural Casa de Taipa. Qual o nome do senhor? Oi, estão me ouvindo? Sim. Meu nome é Rubens Araújo, Carlos Rubens Alves de Araújo. Eu coordeno aqui o Centro Cultural Casa de Taipa, que fica aqui no Sagim, Bahia Formosa. A gente já tem 10 anos de existência, né? E tem vários projetos voltados para a cultura popular, que é o que nos interessa. Reforçar essa nossa nordestinidade, né? Esse momento junino, o bloco de carnaval, que na verdade é uma questão que eu acho que a gente tem que, como ação importante para o Aldir Blanc, dar maior força para esses. A gente tem muitos blocos em todo o Rio Grande do Norte, muitas quadrilhas. A Paulo Gustavo, até tudo bem, acho que 70% era para audiovisual, né? E o restante era para os outros tipos de cultura. Eu acho que devia reforçar mais essa participação desses grupos que existem em grande quantidade no Rio Grande do Norte, né? São quadrilhas, são blocos. Assim, eu achei muito pouca participação desses movimentos culturais populares na Paulo Gustavo, e até entendo. Mas acho que nesse momento que a gente tem dinheiro aqui para fomento da cultura na Aldir Blanc, que se abra mais espaço para esses grupos, né? Para as quadrilhas, para os blocos carnavalescos, né? As outros tipos de manifestações também culturais populares, né? E talvez abrir mais também para o interior, porque eu não sei como é que ficou a divisão na Paulo Gustavo, tinha aquela região macro, aquela região lá ligada a Natal, né? E o restante para o resto do estado, né? Não sei se isso também poderia, espero que não seja desse tipo, para não limitar a participação de tanta gente, né? De tantas manifestações culturais
espalhados por todo o Rio Grande do Norte nesse próximo edital. Eu discordo dessa sugestão de algumas pessoas de limitar os contemplados às pessoas que não foram, né, não foram contempladas, aliás, na Lei Paulo Gustavo. Eu, por exemplo, tenho vários projetos aqui, e eu fui um feliz contemplado, graças a Deus, para um projeto, que é um projeto que, na verdade, a gente está ajudando a vários grupos. É um arraial que eu faço, que eu estou trazendo, né, ajudando financeiramente um trio de forró pé de serra, um grupo de chorinho, ou seja, eu acho que não devia se limitar. Eu fui contemplado, o proponente foi contemplado, ele não pode mais participar da Aldir Blanc? Eu acho que não, porque eu tenho outros projetos que vou estar também ajudando pessoas da cultura popular, entendeu? Como eu tenho aqui um festejo que é em homenagem a Luiz Gonzaga, que eu trago grupos de trio pé de serra, ou seja, não é o contemplado que está ganhando. Quem está ganhando aí são as pessoas que estão trabalhando dentro do projeto. Então, eu acho que tem que ter cuidado com esse tipo de limitação. E, para finalizar, só tenho 30 segundos aí, questão de prazo, pelo amor de Deus. A Paulo Gustavo adiou, ainda está adiando ainda essa entrega de recurso, para uma festa que eu tenho aqui no dia 29 de junho, que nem sei se vai dar para fazer direito. Mas é isso, gente. Estão feitas as sugestões. Obrigado aí pela participação, viu? Obrigado, Rubens. Eu passo a palavra para o Diego Ventura. Então, olha eu aqui novamente. A gente tem que atentar por uma coisa. Por exemplo, se a gente pegar a visão da lei Aldir Blanc número 1, praticamente 80% do recurso da Aldir Blanc número 1, 80% não, mas vamos a 70%, de novo, foi para o audiovisual. Não sei se você lembra, mas tudo que a gente fez foi audiovisual. Quando você bota uma câmera na frente, quando você contrata uma produtora, contrata um profissional ou uma profissional da área de audiovisual, a gente aplicou no audiovisual na época da pandemia, correto? Vem a Paulo Gustavo com 70% do recurso direcionado ao audiovisual. Depois disso, aí a gente ainda tem uma emenda parlamentar que vem com R$500 mil para o audiovisual. Aí o audiovisual foi bastante contemplado. E nessa situação, aí a galera organizada vem e já vem reivindicando assim mais uma quantia gigantesca assim para arrastar. Eu sou contra isso. Não estou falando que o audiovisual não merece, eles merecem sim, mas eu acho que está existindo uma espécie de favorecimento por uma questão organizacional. Eles estão organizados, muito bem organizados, diga-se de passagem, aí eles chegam reivindicando e, pela maneira acadêmica organizada, algumas pessoas da gestão parece que ficam sem argumentos para ver, né, assim, para dizer, não, galera, peraí, vamos devagar. Eu sei que é um momento de escuta, mas o outro momento de escuta que foi feito na Paulo Gustavo também, não foi dado ouvidos o que a gente foi dito. Outra situação que a gente quer colocar também é que a gente tenha transparência. Por exemplo, quando terminar essa gravação, pessoas não podem participar. Por que a gente não pode, por que isso não é publicizado nos canais de cultura da Fundação José Augusto ou então da Secretaria Extraordinária? Por que isso não pode ser um canal de YouTube onde isso pode ser colocado? É simples, gente. Se vocês não tiverem ordem para isso, ou acesso, vocês solicitem isso para ser, porque todo mundo está pedindo. Algumas pessoas, elas trabalham nesses horários, elas têm outras atividades, mas querem participar da escuta. E como é que ela vai participar? Assim, pelo menos olhando o que foi decidido pelo grupo de trabalho. Que o que a gente está fazendo aqui é um grupo de trabalho. A gente está fazendo uma escuta pública e um grupo de trabalho. Então, assim, a gente tem que levar em consideração essas coisas também. Aí, assim, se a gente não se organizar, vou dizer uma coisa. Na Aldir Blanc, na política para circo, a gente teve 1.800.000 direcionado para o movimento do circo. A gente poderia repetir isso, ou não. É uma sugestão que a gente faz, porque deu certo, gente. Deu certo. A gente passa, toda semana a gente se reunia, toco nessa tecla mais uma vez. É importante demais que a gente possa, junto com a gestão, a gente está aqui para contribuir. A gente não está aqui para fazer críticas à gestão destrutivas, não. A gente está tentando, como é que a gente vem participando? Porque, por exemplo,
A gestão é o seguinte, entra uma pessoa, sai outra pessoa, mas a política pública ela tem que continuar, gente, tem que ter continuidade. Se não tiver continuidade, a gente vai, toda a gestão vai ter que construir a política pública. Aí entra outro gestor, outra gestora, a gente vai construir a política pública de novo. Então, a gente fica nessa situação, tentando fazer esse apelo, para que, assim, a sensibilidade que a equipe gestora que está fazendo essa escuta, que realmente dê ouvidos às propostas que são colocadas e coloque isso numa balança, porque se isso não for colocado, mais uma vez o movimento vai ser prejudicado. E quero só, para concluir, falar sobre essas, assim, é muito delicada essa questão do audiovisual, reivindicar 40%, 50%, porque eles fazem, é muito material, é muita coisa. Gente, qualquer segmento artístico precisa de uma quantidade. Você passou 1 minuto já. Desculpa. Perdão. Obrigado por entender, tudo bem? Eu passo a palavra para o Acadias Basílio. Me desculpe se eu pronunciei errado. Boa tarde, não, tranquilo. Acadias Basílio, popular Babalu. Eu sou tradicional do circo, sou a 3ª geração. E quero aqui complementar as palavras do companheiro Juiz Torrado, né? Nosso companheiro Diego. Veja bem, eu queria que olhassem com mais atenção para o circo. Porque, diferentemente, não desmerecendo outro segmento, o circo itinerante, ele trabalha o ano todo. Não é uma vez por ano, entendeu? É o ano todo o circo itinerante é atuante. E com grande despesa de mudança, de bairro em bairro, de cidade em cidade, no Brasil todo, né? Percorrendo cidades e vilarejos. Então, precisa-se de uma atenção, porque tem toda essa logística de você carregar o circo nas costas, digamos assim, de cidade em cidade, entendeu? Chegando muitas vezes em cidade que nem aceita o circo, você tem que passar para frente. É o pessoal que faz o circo, vive dentro do circo, sobrevive da arte. O ano todo, não tem aquele negócio de trabalhar na cidade e quando chega o São João vai fazer o São João ou o Carnaval, seja lá qual for. Então, eu acho que temos que ter uma atenção nisso aí, por esse motivo. Entendeu? Veja bem que no Ceará dá exemplo, o Ceará dá exemplo. O Ceará, circo só disputa com circo. E o Circense juntamente também. Mas aqui tivemos um avanço na Aldir Blanc passada, número 1, e agora é um retrocesso. Então, eu peço que olhe com atenção para o circense, porque realmente sobrevive do circo, mora no trabalho. A gente mora no trabalho, como vocês sabem. É o único segmento, eu acredito, que trabalha, que vive o ano todo dedicado dentro do trabalho, lutando, enfrentando todos os obstáculos que tem, terreno sujo, prefeitura que não tem terreno para circo, tá entendendo? Outros que nem aceitam, discriminam a gente. Inverno, verão, é chuva, é tudo. A gente enfrenta tudo. Então temos uma despesa imensa. Chegamos a tirar 2 alvarás por mês, entendeu? E eu acho que devemos ter uma atenção. E também quero falar aqui em termos de fiscalização, que tivesse uma prioridade, vamos dizer assim, o circo. Eu tenho 58 anos, sou a 3ª geração de circo. Como proprietário, eu tenho mais de 30 anos. E às vezes vem uma pessoa, só porque tem um edital esse ano, faz um circo ali de todo jeito e se inscreve. E tira pessoas tradicionais de circo da jogada. Então, acho que vocês devem ter uma visão melhor, até mesmo se espelhar ali no estado do Ceará, entendeu? E ver isso aí. Circo merece respeito. É a mãe de todas as artes, é uma arte milenar. Muito obrigado.
Obrigado, acho que é importante vocês trazerem esse relato da vivência de vocês, e esse é o momento realmente de escuta, né? Eu queria fazer um outro comentário em relação ao que o Diego apontou na fala anterior, sobre a publicização daqui das gravações. Sim, elas vão ser disponibilizadas em YouTube, tá? Mas a gente precisa de um tempo aí para adequar, porque a gente precisa disponibilizar ela com a fixação dos intérpretes de Libra, e isso demora um tempo para editar. Eu passo a palavra para Jumodro, eu não sei se ela ainda está na sala, porque ela acabou abaixando a mão, mas está registrado aqui. Você nos escuta? Por falta de resposta, eu passo a palavra para Preciauá e, em seguida, Cia Arte e Riso. Só para complementar algumas questões relacionadas ao porquê de não participação das pessoas da última fase, né, da Lei Paulo Gustavo. Por quê? O recurso da PENAB, o recurso da Lei Paulo Gustavo, ele é um recurso que ele para os artistas, sendo que existem critérios, né, e critérios debatidos nas conferências, critérios debatidos nas construções dessas leis, critérios debatidos com a sociedade civil, que coloca que esse dinheiro público ele não pode abastecer nem ser fonte de renda de apenas uma produtora, de apenas um grupo, de apenas um segmento, como foi colocado. Do audiovisual, realmente, né, eu venho acompanhando desde a plenária que eles fizeram municipal e depois fizeram uma conversa com a governadora Fátima, que proporam, né, a nova secretaria e muito mais outras coisas, que eu também estive. Dentro disso daí, vários recursos, nesse dia de reunião, eles já pegaram 500 mil. Né? E aí depois pegou mais 500 mil e 1 milhão, e depois de 1 milhão veio aí a grande fatia da Lei Paulo Gustavo, e eu acredito que a cultura popular, os negros, os indígenas, o povo mesmo, ficou de fora. Né? E essa questão dos festivais, né, que é o que eu faço. Por exemplo, na hora dos resultados da Lei Paulo Gustavo, os festivais que ficaram à minha frente, né, eles ficaram, alguns não foram realizados. É a primeira vez que foram realizados. O meu já é a terceira vez que foi realizado, né? Com uma demanda de uma pessoa que é pobre, preta, indígena, favelada da periferia, mas que construiu um festival megalomaníaco, com parcerias e com força popular e da cultura popular. Né? E como é que esse festival ficou de fora? Isso né, justifica as outras iniciativas que também já existiram, que ficaram lá atrás, na 8 no lugar, 9, 9 lugar, ou seja, então não teve essa sensibilidade dos pareceristas. Os pareceristas que foram convidados a participar, que foram selecionados, eles mal sabiam da cultura do Rio Grande do Norte, mal sabiam das coisas, não analisaram isso, não viram o que estava acontecendo. A questão também de negro, pardo, indígena, né, que estão falando de culturas urbanas e periféricas, muita gente de pele branca, não só de pele branca, mas de posicionamento branco, porque nunca se declarou negro na sociedade, nas culturas, mas resolveu se declarar exclusivamente, justamente para pegar vagas na Lei Paulo Gustavo. Né? Então, isso daí não é somente uma banca de heteroidentificação. Tem que ter um currículo, tem que ter um Instagram, e, mais uma vez, denunciando, né, que várias pessoas não tinham 2 anos de aprovação e foram contempladas, ou seja, e as outras pessoas que já têm 10 anos, como no meu caso, de atuação na cultura, ficaram de fora, entende? Então, até mesmo uma pessoa que ficou na frente, na minha frente, no mérito cultural de agentes transformadores de matriz africana e ameríndia, foi uma pessoa que realmente não viveu as mesmas experiências nem tem os mesmos anos. Inclusive, na nossa questão que eu escrevi para Jurema, uma senhora de 75 anos passou em 4º lugar, né? Ou seja, existe diferença, existem discrepâncias, né, de recursos. Então, não dá para a gente estar beneficiando apenas um projeto o tempo todo. Nós temos que beneficiar diversos projetos de uma vez. Isso já aconteceu
Pernambuco, na Lei Aldir Blanc de Pernambuco. Quem participou da primeira vez não participou da segunda, isso é normal. A gente tem que dividir essa grana para todo mundo, e não ficar apenas dando a mamata o tempo todo, ou para o audiovisual, ou para a produtora A, ou para amigo A, com B, ou C. licença, você já excedeu 1 minuto do seu tempo. Se você puder encaminhar para o final. Finalizou? Já terminei. Obrigado. Eu passo a palavra para Cia Arte e Riso. Olá, boa tarde a todos e a todas. Eu me chamo Emanuel, né, faço parte da Companhia Arte e Riso. A Companhia Arte e Riso é um grupo de circo e teatro que existe na cidade de Marizal há 23 anos, né. Eu vou tentar ser mais direto nas minhas colocações, né, e algumas coisas eu vou retornar porque eu acho muito necessário, né, até como, de forma respeitosa, falo aqui como, né, pessoa da categoria circo, mas não sou do circo, né, dos circos itinerantes de Luna, né, a gente é ligado às trupes de circo e ao circo social, né. Alguma coisa que eu queria pontuar aqui, para ver se eu sou mais direto e deixo mais marcas, digamos assim, é a possibilidade de, fortalecendo o que Diego vem trazendo, que também é lá do circo, né, algumas questões que são do circo, mas que são da cultura popular, a possibilidade dessas inscrições, né, serem feitas a partir de vídeo, né, que não passe pela questão da escrita, para que a gente facilite a chegada, né, nessas pessoas que têm a dificuldade na escrita, né, por mais que a gente saiba que fazer um vídeo às vezes é difícil para alguns, mas nossos telefones, eles ajudam nesses trabalhos hoje, né, e sempre tem alguém que pode, né, dar uma ajuda. Então, não sei se trazer essa coisa do vídeo como possibilidade de inscrição pode ajudar também um pouco nessa questão, né, trazer ou manter, né, que isso não é uma coisa nova que eu estou dizendo, em algumas situações a gente já conhece isso acontecendo, né. Diretamente sobre a categoria, né, circo, eu acho que é muito necessário entender essas múltiplas né, múltiplas facetas que o circo tem, como o Diego coloca, né, para que a gente não caia, por exemplo, na coisa de estar concorrendo, por exemplo, nós que somos trupe, nós somos ligados ao circo social, na Lei Paulo Gustavo, concorremos diretamente com o Babalu, que é do circo de lona, né, do circo tradicional de lona. Então, como está dividindo essas categorias? A gente pode, eu acho que vou citar algumas aqui, depois alguém pode voltar para acrescentar alguma, né, eu acho que tem que estar dividido. O circo itinerante tem que ter pelo menos uma categoria específica para eles, né? As trupes de circo, que existem também aqui no Rio Grande do Norte, né, elas precisam ter uma categoria separada, né? O circo social, que também são ações que existem no Rio Grande do Norte, né, eles estão dentro do circo, mas tem uma outra perspectiva, né? Ixi, Maria, já falta 30 segundos. Outra coisa, a divisão em regiões, certo? Essa última divisão não contempla a gente que está no interior do Rio Grande do Norte. Dividir em Natal e região metropolitana e o resto do estado não nos ajuda. Então, vamos retornar às divisões em sub-regiões, como já foi feito em outros momentos, certo? Não negar a existência de espaços culturais não governamentais, né? Está vindo recurso aí para espaços culturais, e a lista que é mandada para a gente falar, né, dizer quais espaços são mais importantes, está repleto de espaços culturais governamentais, e a gente não pode esquecer que esses espaços existem também no interior do estado de forma livre, né? Além também de trazer a necessidade que eles existem. Você já passou 30 segundos do seu tempo, você encaminha para o final, por favor? Encaminho, querido, encaminho. Pronto, eu estou no último ponto. E não esquecer, né, também da existência de festivais, né, que existem festivais de circo que existem no Rio Grande do Norte, na capital e no interior, certo? Espero ter cumprido e não ter desrespeitado de forma alguma as figuras que são da categoria que eu tanto respeito, que é o circo. Obrigado, Emanuel. Por questão de ordem, eu vou
pedir que os interessados em falar se inscrevam até às 14h15, porque a gente tem uma lista extensa já de inscritos, tudo bem? E aí, mais para o final da reunião, se todos conseguirem falar, a gente abre novamente, tudo bem? Eu peço também a compreensão de todos. Dito isso, eu passo a palavra para Palhaça Ria, eu acho que é isso, tem um hífen. Se eu não pronunciei correto, me desculpe. Oi, gente, tudo bom? Sou Juliana, estou no ambiente de trabalho aqui. Eu faço parte do coletivo da Rede de Palhaçaria Feminina. Então, nós somos um grupo de mulheres, somos mais de 40 mulheres dentro do nosso estado, representando um grupo de mulheres artistas e palhaças também. E a gente quer reivindicar também, dentro do edital, lógico, complementando a fala de Emanuel, complementando a fala de todos os outros amigos circenses, do Diego, que a gente solicita um edital específico para o circo, porque as outras, né, os outros coletivos, as outras classes, elas são também tão amplas e grandes, e acaba desfavorecendo tanto um quanto o outro, tanto o grupo do folclore, competir com circo e quadrilha. Nós somos muitos, né? E a gente vai acabar tendo um número pequeno de projetos aprovados, e juntando com toda a fala de todo mundo que já foi dita, e a gente já discute muito sobre isso, também ter espaços de formação permanente para as categorias. Tipo, o Emanuel lá em Jean Luís, eles têm um espaço, eles têm uma escola de palhaçaria lá, eles têm uma escola permanente de circo, e a gente precisa ter recurso para poder falar sobre isso, para a gente estar estudando, para a gente estar treinando, de uma forma que a gente tenha intercâmbio cultural, que a gente possa trazer artistas de outros lugares para a gente estar trocando, fazendo esse intercâmbio. Então, a minha fala aqui é em prol das artistas, das mulheres, artistas circenses, das palhaças femininas, das mulheres que estão nesse trabalho árduo, né, que é entrar nesse universo que é completamente machista e de homens, né? Então, trazer esse olhar mesmo para o feminino, porque dentro das cotas nós somos pouquíssimas mulheres a ser contempladas. Então, era isso minha fala, gente. Gratidão a todos. Obrigado, Juliana. Eu vi aqui que eu ia colocar o tempo, vi que comentaram sobre ainda a possibilidade de prorrogar o formulário. A gente só está entendendo aí qual o espaço de tempo que a gente vai prorrogar, tudo bem, mas vai ser prorrogado, tá? Eu passo a palavra para Nando Poeta. Oi, boa tarde, minha gente. Eu sou Nando Poeta aqui da Estação do Cordel. Eu acho que as contribuições, inclusive dos movimentos, têm sido intensas. A maioria dos movimentos não se negam a participar das rodas de conversa e apresentam propostas, só que a maioria das propostas não são absolvidas. Essa questão do portfólio, de grupos que aprovam seus trabalhos, que são grupos que muitas vezes criam trabalhos para os editais, como foi dito aqui, é uma coisa extremamente errada. Porque, inclusive, o que deve pontuar, inclusive, realçando, é justamente as experiências que são desenvolvidas, que tem portfólio, que, inclusive, tem a contrapartida social. O que a gente vê no caso de Tonha Mota, que estava em primeiro lugar no forró, numa das categorias lá, depois desceu lá para baixo, e quem ganhou foi a deusa do forró. Aí a gente pergunta, quantos eventos da deusa do forró tem contrapartida social? É feita na rua, é feita na praça. Então, são coisas que acontecem que a gente não entende. Essa política de financiamento é para os pequenos grupos. E o que a gente percebe é que essa não é a política. E que tem essas distorções. Eu concordo que tenha, dentro dessa linguagem, que se chama de cultura popular, que cabe tudo, né, segundo alguns, você tem os recortes. Poderia ter um recurso para o circo, um recurso para o cordel, um recurso para o repente, para o João Redondo, para o coco. E cada linguagem a gente podia fazer o levantamento. Dentro dessa cultura popular, quais são os agrupamentos. E dentro da divisão, do surgimento desses agrupamentos, ter um montante real de recursos para ser aplicado naquele montante. Porque quando é diluído como foi, se a gente for olhar quantos trabalhos de cordel foram aprovados dentro da Lei Paulo Gustavo,
você vai ver, é um minúsculo a participação. Então, eu acredito que é importante que os movimentos se unifiquem, que os movimentos potencializem ideias e propostas, que a gente vá junto, que agende, que discuta, para que a gente possa, inclusive, exigir que os governantes sigam a linha dos movimentos. Não se diz que está no governo popular, então, se está no governo popular, tem que aprovar a pauta apresentada pelo movimento popular. Essa tônica que a gente acha que é importante, né? Que não podemos ficar à mercê do como foi a lei de Paulo Gustavo. A maioria dos recursos deveria ser para quem agora, dessa vez? Ora, para quem não teve da outra vez. Né? E eu acho que é importante debater isso. Para onde vai os recursos dessa vez? Vai se concentrar em apenas uma linguagem? Ou a gente vai discutir, inclusive, para compensar aqueles que não foram ou que tiveram um mínimo de recursos, dessa vez estejam priorizados? Então, esse é o debate que eu apresento aqui, que a gente discute, que cada movimento é legítimo olhar e ter um recorte da sua linguagem. Ó, se o circo realmente fica diluído e no momento final, quando vai olhar quem leva, não leva nada, alguma coisa está errada. Então, acho que é importante discutir as linguagens aqui dentro dessa cultura popular e que tenha recursos para cada linguagem. Obrigado, Nando. Eu passo a palavra para Cassiano Pontes. Não sei se ele ainda está na sala. Estou sim, amigo. A palavra está com você. A minha sugestão, né, eu ia até falar agora há pouco, mas o rapaz já deu aí, realmente deveria ter essa divisão, né, que é grupo folclórico, que é, né, cordel, que é circo, deveria ter essa divisão. Essa é a opinião também minha, que o rapaz já concluiu aí, né, e de deixar também uma deixa, né, que é só um desabafo. E o pessoal que foi contemplado na Lei Paulo Gustavo, né, e comecem a depositar esse dinheiro para a gente começar a trabalhar, que a gente está ocioso para começar a trabalhar. Porque até agora não trabalhamos nada ainda, né, não veio o dinheiro ainda, estamos no aguardo e estamos sofrendo demais, ansiosos esperando esse dinheiro. Então, aqui é mais um desabafo, dizer que deposita esse dinheiro, por favor. Muito obrigado, boa tarde. Obrigado, Cassiano. Eu passo a palavra para Beto Vieira. Oi, pessoal, boa tarde. Primeiramente, eu queria dizer o seguinte, que eu estaria aqui hoje numa representação da Comissão Norte Rio Grandense de Folclore e também da Cooperativa Potiguar de Cultura. Eu atuo em várias áreas, eu tenho 40 anos de história dentro da cultura artística do nosso estado. Trabalho como palhaço, trabalho com a contação de histórias, tal, essa coisa toda. E eu fico muito triste com as confusões que acontecem, né, nesse formato de política cultural que resumiu-se a editais. E aí vem os problemas das particularidades. Circo é circo, ponto. É lona, é pessoas que vivem dentro daquela cidade, é a sua vida, pá. Cultura popular de tradição é cultura popular de tradição, é o grupo de fandango, é o pastoril, é o boi de reis, cada um lá na sua comunidade fazendo aquilo. Criou-se uma grande confusão, tá? Aí as pessoas dizem, eu sou palhaço, eu sou circo. Não, eu nunca apresentei nem apresentarei um projeto de palhaços dentro do circo, porque eu acho que seria uma puta sacanagem com quem vive lá, debaixo da lona, como tínhamos antigamente os panos de roda, que a gente chamava de tomara que não chova. É outra realidade. Então, editais para editais. Editais como política, ele cria essa competição que não evolui, que não cria, que não trazem programas, não trazem ideias, não trazem projetos estruturantes. São eventos. A briga toda acontece pelo aquele dinheiro que cai naquele momento para fazer alguma coisa, para botar um dinheiro no bolso e ponto. E aí se cria essa confusão. Então, o que é necessário é que o Estado entenda que ele tem que ter suas políticas próprias e permanentes, atendimento a cada uma dessas categorias, e não... Eu sempre uso uma lembrança que me vem, quando eu era criança, moleque sem vergonha, que criava galinhas, e quando as galinhas estavam cheias de pintinho, eu pegava uns pedacinhos
tripa, de sobra de coisa, jogava lá no meio, os pintinhos corriam em cima, um puxava de um lado, do outro, e o pau cantava. É mais ou menos o que acontece com essa política cruel e infecunda dos editais. Então, temos que entrar nos editais agora? Temos, porque é isso que temos para o momento. Mas o Estado não pode continuar sendo omisso em assumir a sua responsabilidade constitucional de fomento e incentivo à cultura com outras atividades. E tendo esse respeito de dividir corretamente, certamente, de termos um departamento de antropologia. Eu não consigo entender uma fundação de cultura, uma secretaria de cultura que não tem departamento de antropologia, que não pensa estruturantemente. Se o Estado brasileiro, os estados do Brasil continuarem a sobreviver, que hoje, inclusive, não é a Lei Aldir Blanc, não é a Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc que nós tivemos no passado foi uma situação emergencial devido ao vírus. A Lei Paulo Gustavo também era isso. Então, a gente tem que fazer essa diferenciação. O momento aqui é outro. É outra situação. Então, nós precisamos que as secretarias, as fundações de cultura assumam de fato seu papel. Para vocês terem uma ideia, faz parte da Constituição do Estado do Rio Grande do Norte o ensino de folclore nas escolas fundamentais. Isso nunca foi posto em prática. Nunca. A própria lei do RPV é outro equívoco. Então, que esses momentos dos editais não sejam o que reza pela cartilha da cultura, que sejam coisas esporádicas. Obrigado, tá, Beto? Eu passo a palavra para Poliana Carcará. Olá, boa tarde, sou Poliana Carcará, sou artista independente, sou circense, né, na linguagem circense, e sou professora de aéreos também. E aí eu só a minha fala é para reiterar, assim, o que já foi dito também pela Palhaçaria, pela Juliana Modrou, faço parte do coletivo de Palhaçaria Feminina, né, também aqui do Rio Grande do Norte. A fala do Diego também, e de muitos outros parceiros aí, que o circo é um segmento, né, e é importante que tenha um edital para a gente, né, para que a gente possa estar colocando os nossos projetos. E aí, só para dar uma amarradinha, assim, no que foi falado, né, que tenha isso do fomento para circulação e formação, acho que foi circulação, né, que o Diego falou, e aqui que a Juliana falou de apoio a ações continuadas, né, de fomento a projetos, tanto para artistas independentes, grupos e coletivos, que tem dentro dessa... Peraí, amor. Dentro dessa categoria, haja, né, realização de projetos pedagógicos e atividades de formação, pesquisa. Eu vou escrever, tá? Porque Eu acho que a Poliana teve que fechar o áudio dela. Eu vou deixar o momento dela registrado ainda, se ela conseguir falar novamente, tá? Então, eu passo a palavra para Ked Mendes. Ked, por favor. Olá, boa tarde. Pessoal, me chamo Ked Mendes, eu sou artesã, estou também produtora cultural e faço parte do empreendimento solidário de mulheres Oficina das Artes. No momento eu estou no Seridó e o empreendimento é em Natal, então a gente está lá e cá toda hora. Minha fala, eu acho que é diferente da lá do artesanato, que o artesanato, eu tive falas específicas para o artesanato. Eu gostaria de salientar uma fala que já a de Beto, eu quero assinar embaixo tudo que Beto disse. Eu estou com ele no ar, essa questão de editais separa muito a gente, e a gente fica sempre querendo a nossa parte. Então, eu gostaria de falar no âmbito geral do
cultural mesmo, né, em todas as suas linguagens. Então, assim, essa questão de que agora, na PENAB, se excluam pessoas que já foram contempladas em outras leis, eu não concordo com isso, porque a gente está em outro momento, como o Beto disse, a Lei Aldir Blanc e a Lei Paulo Gustavo foram emergenciais, né? Quando a Lei Aldir Blanc ficou com recurso e ele refez e fizeram um novo edital, aí sim não participava quem tinha recebido o primeiro, aí eu concordo plenamente, mas a gente está em outro momento, a gente está construindo uma política pública, mesmo que seja de edital, para 5 anos, né? Então a gente não pode excluir as pessoas agora, né? Porque ela vai durar 5 anos, então a gente tem que pensar nesse momento, a gente está pensando muito ainda na LPG, de como foi. Óbvio que a gente tem que pensar nela e também na Lei Aldir Blanc, para a gente não continuar errando toda hora, né? Então, assim, minha questão é essa, eu não concordo, certo? Com essa questão de só vai receber agora, só vai ser contemplado agora projetos que não foram, né? Porque isso é uma continuidade, então isso não é uma emergência, isso é uma política pública. A regionalização, aí eu volto também de novo lá atrás na Aldir Blanc, para que esse recurso seja realmente, tenha uma equidade dentro do Estado, a transparência de quais municípios receberam, de quantos foram projetos contemplados em cada região, em cada município, cada território, né? Eu acredito que isso seja bem forte, e como também estamos noutra questão, né, que agora, de novo, é política pública, não é lei emergencial, que o recurso seja igual para todos os segmentos, né, ou que venha a ser dividido com maior igualdade para todos, né, e não tem essa questão de 10% para um, 20% para outro, 30%, 50%, que seja mais equilibrado, né, para todos. Esse é meu ponto de vista, né, e de novo, uma questão que eu coloquei no artesanato, eu acredito que nas premiações, independente de qualquer segmento, eu acho que tem que ter um certificado no final, para que aquele mestre, aquela ação cultural, aquele evento, né, ele possa colocar isso num currículo, né, um certificado, porque a gente sabe que a gente precisa dessas burocracias, desses papéis, para poder construir nosso portfólio para o futuro. Então, nas premiações, a gente precisa, sim, de um certificado, independente de qualquer lei, independente de qualquer edital. Obrigada, gente. Obrigado, Kelly. Passo a palavra para Joyson Siqueira. Primeiramente, boa tarde a todos, os demais que estão aí presentes nessa reunião. Eu estou aqui pelo lado da questão circo também, para falar algumas hipóteses que andam acontecendo na região do Rio Grande do Norte. Há mais de 20 anos, quando acontecem editais na região do Rio Grande do Norte, não importa o edital que seja, o circo em si, ele fica ao léu, porque ele tem que combater com as outras culturas em si. Um exemplo, tem editais para todas as áreas, mas o circo bate com arte cênica. A pessoa do teatro vai estar lá o edital do teatro e da arte cênica. Ele tem 2 tiros, ele tem um tiro da arte cênica e tem um tiro do teatro. O circo só tem a arte cênica. Ele não pode combater com o teatro, com a música, entendeu? Então, essa área de circo, vocês têm que ter esse espaço, essa visão focada ao circo, porque o circo, na região do nosso Rio Grande do Norte, está jogado. Esta é a verdadeira palavra. Não há ninguém pela gente, a não ser a gente mesmo tentar correr atrás. Quando a gente consegue um espaço, alguma coisa, a gente tem que debater e bater de frente com outro edital, que é onde não tem o nome circo. O Rio Grande do Norte, para ser mais bem realista, não vê o circo como cultura. Note, qualquer edital que for, você não vai ver o nome edital para circo. Tem lá, edital arte cênica, onde o próprio circo bate de frente com os editais do povo da cultura de gerais da região, que é teatro, música e os demais
na arte cênica. E o circo só vai na arte cênica, não pode bater no teatro. Não pode ir lá bater contra a música, não pode ir lá entrar no... Tem só esse. Então, estou aqui, com maior humildade e educação, para pedir essa grande visão sobre o circo, que foi uma das artes mais pautada em atenção, certo? No meio da pandemia. Se não fosse o povo da comunidade, o povo do circo passava fome, não tinha atenção, nenhum prefeito bateu na porta, ninguém chegou com nada, a não ser a própria comunidade onde o circo passou essa pandemia. Se vocês, do Rio Grande do Norte, estão à frente disso, não olharem o circo como uma das maiores artes do mundo, ou seja, é a mãe de todas as artes, vocês mesmos são a falta de ética contra a gente que está nessa terra. Obrigado pela atenção e olhem mais pelo circo, por favor, porque o Rio Grande do Norte tem esse socorro e eu sei que vai dar certo. Obrigado. Obrigado, Jason. É assim que pronuncia? Wilden Jason. Eu sou a 5ª geração da minha família. Obrigado. Só para registrar aqui, a Poliana Carcará, que estava comentando, ela teve que fechar o microfone, ela está com o bebê de colo, a gente entende. Só para dizer que as suas contribuições no chat estão sendo registradas, tudo bem? Como eu falei no início da reunião, tanto a gravação aqui, as escutas de áudio, mas também o chat está sendo registrado. Eu passo a palavra para o Clemilton Olimpo. Só para sugerir ao pessoal aí da Fundação José Augusto, primeiramente, uma coisa que eu acho que um companheiro falou aí, quem serão esses pareceristas que irão analisar, né, os projetos que vão ser apresentados nesse edital? Eu digo isso porque eu acho que eu tive umas 2 vezes no Museu da Rampa para tirar algumas dúvidas, e a pessoa que estava lá não sabia nem onde era o bairro Bom Pastor aqui em Natal. Né? Então, já começa por aí. Quem serão essas pessoas, né? Foram contratadas algumas pessoas através da FUNFERN para organizar o edital Vale Paulo Gustavo, e essas pessoas nem sequer davam atenção a gente. A gente ia em busca de informações, às vezes dúvidas pequenas, que pela plataforma Mais Cultura a gente não conseguia tirar, e ao ir ao Museu da Rampa, a gente não tinha uma pessoa que pudesse estar ali disponível para atender, para tentar tirar essas dúvidas pequenas, e a gente voltava com a cara de tacho, sem entender o porquê. Mandavam procurar a plataforma. A gente mandava mensagem na plataforma, demorava 1 ano para responder. No e-mail, 5 anos para responder. E todas as vezes besta, né? Então, acho que é importante que vocês criem isso como sugestão e procurem deixar uma equipe, ou na Rampa, ou na Fundação José Augusto, que sempre atende a gente bem, para que possa estar lá disponível para tirar dúvidas, porque tem pessoas que não sabem, às vezes, lidar com a escrita ou lidar com a contextualização de alguns textos e pessoalmente consegue, no olho a olho, tirar dúvidas. E segundo, que não caia no mesmo erro da Lei Paulo Gustavo, de pedir a conta durante o processo de seleção dos projetos. Deixem para pedir as contas depois que esses projetos forem contemplados e tentem também fazer uma parceria com algum banco público, né, para que a gente possa ter já um banco específico para ir, para abrir as contas após ser contemplado nesses editais. E a terceira pergunta, para finalizar, é qual a plataforma será usada? Né? Hoje a gente temos aí um mapa da cultura do governo federal e temos também um mapa da cultura da Prefeitura de Natal, que está em fase de teste. Vai ser mantida a plataforma Mais Cultura RN ou vai ser também adequado ao mapa da cultura, vamos dizer, do governo do estado do Rio Grande do Norte? Agradeço, vou ter que já sair para voltar ao meu horário de trabalho, que além de produtor cultural, eu sou motoqueiro aqui em Natal, mas aí fica minhas sugestões como encaminhamento. Obrigado.
Na Davidson, você está apresentando a nossa tela aqui, você pode encerrar a apresentação, por favor? Olá, boa tarde para todos. Neidson, Ei, só um momento. só um momentinho. Obrigado Estou por aqui com a ter... pista aqui. Olá, pessoal, Neidson, eu a chamo gente tem uma... Nadir Saturno. Meu nome é Davidson, né? Meu nome, mas é conhecido no mundo do circo como Palhaço Chulipa. Sou do Circo Saturno, Davidson, da família a gente tem Saturno, né? uma... Palhaço Chulipa. Davidson, você me ouve? Oi? Você me ouve? Tá cortando a ligação. Dá para citar alguma coisa aí? Davidson, a gente tem uma ordem, tá, de inscrições. Eu vou pedir que você aguarde um pouco. Eu acho que você consegue participar já no final da lista, tá bom? Vou colocar seu nome aqui na ordem de inscrições. Leca, você quer comentar a fala do Clenilton? Não, assim, sobre essa questão da LPG, eu acho importante ressaltar que a gente sempre teve equipe apostos de plantão nos nossos e-mails, certo? Então, a gente havia não só uma, não duas, não três, né? Então, assim, tínhamos uma equipe para o multicultural, uma equipe para o audiovisual, a gente também teve suporte, né, de algumas pessoas na rampa presencialmente, durante o momento, né, o período de inscrições. Então, só para dizer que a equipe estava, assim, a postos, né, para tirar as dúvidas, após lembrar também do Tira Dúvidas, né? A gente fez vários plantões Tira Dúvidas durante todo o período de inscrição, né? De novembro a dezembro. Então, assim, só ressaltar isso mesmo, né? Que a equipe LPG estava a postos e disponível para tirar o máximo possível das dúvidas, né? A gente entende que alguma dúvida ou outra, dependendo de sua complexidade, ela... Enfim, a gente precisa consultar o jurídico, enfim, né, para ter algum entendimento, mas dúvidas triviais mesmo, enfim, ou de interpretação, o auxílio mesmo dos editais, a gente sempre estava disponível, tá? Pelos plantões Tira Dúvidas, pelo e-mail, né, como eu falei, havia uma equipe disponível no multicultural, uma equipe disponível para o audiovisual, é importante ressaltar isso, tá bom? Só um minutinho, deixa eu só ver aqui se tem mais alguma outra questão para comentar. Tá, ok. Só ressaltar também que os pareceristas, eles foram contratados, né? Lembrar que houve uma chamada, né? A gente abriu uma chamada para cadastramento. Então, os pareceristas, eles se cadastravam nesse edital, e eles foram convocados a partir não só do seu currículo, falo aqui a partir de perspectiva acadêmica, mas também do envolvimento deles dentro daquela linguagem, dentro daquele segmento, tá? Acho que a gente já falou isso em outros momentos, mas existe também uma grande dificuldade de convocar pareceristas do próprio Estado. Lembrar que, se você é parecerista, você também não pode fazer parte de um projeto, você não pode inscrever um projeto. Então, muitas vezes, dependendo do seu currículo e do seu momento, né, ali da sua atuação, os agentes culturais, eles preferem, de fato, se encaminhar, fazer projetos, executar projetos, entende? E não se inscrever e se cadastrar como parecerista. Então, é importante também ter esse pensamento, lembrar que a gente buscou, né, pessoas também que tivessem proximidades com a realidade daquele segmento para a qual ela iria fazer avaliação. Acho que eu falei tudo dentro dos meus minutos. Acho que deu certo, né? Obrigado, Leca. Passo a palavra para Eros Circo Show. Oi, boa tarde a todos.
A minha fala é só um cumprimento de todos os meus amigos aí, circense, né, que já falaram, o Babalu, o Diego, Geise e outros aí, que eu esqueci o nome no momento, mas é isso, é só um cumprimento mesmo. É como se diz, nós vivemos do circo e dentro do circo, como meus amigos já falaram, nós não temos um emprego. A gente vive unicamente da bilheteria e depende do público. Se o público não vir, a gente não trabalha. Se a gente não trabalha, a gente não tem renda, né? Então, e nessa época agora, nós temos uma concorrência grande, não é brincadeira não, é festa, é chuva, é quadrilha, então, nessa época a gente sofre muito mais mesmo, além das outras coisas, né, que a gente já passa, a gente ainda tem essa concorrência grande nessa época agora, nessa época de chuva, de festa, de quadrilha, passamos 4, 5 dias sem trabalhar, por motivo de chuva. Outra coisa, sobre a divisão, realmente, a gente dividir os interior com a grande capital, realmente a gente de circo só tem a sofrer mais ainda, a não ser contemplado, porque a Grande Natal fica com poucos, né? E já os interior abrange muitos municípios, muito mais, sabemos disso. Então, fica difícil para a gente. Se tivesse um edital específico para circo, seria bem melhor, como teve na Lei Aldir Blanc, né, na primeira, na qual eu fui contemplada na época, e comprei a minha lona na época, que veio acabar, agora está com uns 8 meses que minha lona acabou, mas na época foi adquirida com a Lei Aldir Blanc, graças a Deus, fui contemplada, e agora estou sem lona, estou até no circo da minha sogra, porque estou sem lona de trabalho, que é a nossa ferramenta. Se não tem uma lona, não tem como trabalhar, né? Antigamente ainda existiam os panos de roda, que era aquele pano em volta, mas hoje em dia, se você armar algo assim, ninguém vai. Hoje em dia é difícil trazer até o público ao circo, né? Devido à concorrência de internet, de festa, de tudo. É um pouco difícil, né? É um pouco difícil, mas é isso. Então, só é um complemento mesmo aí, já diante do que os amigos aí falaram, e vamos para frente, vamos ver no que é que dá. Obrigada. Deixa eu só comentar, Matheus, rapidinho aqui, um comentário aqui no chat falando sobre os pareceristas, que não houve treinamento. É importante ressaltar que sim, todos os pareceristas receberam material de avaliação, contendo não somente as informações que constam, né, ali dos editais, as categorias, especificidades de cada um, como também eles foram escolhidos a partir exatamente dessa questão técnica também, foi algo que foi bastante pensado nisso, tá? Lembrar que todos os pareceristas, a plataforma, né, no momento de fornecer o parecer, todos os pareceristas eram obrigados a fornecer algum tipo de parecer, porque a plataforma, ela impedia, certo? Isso é uma coisa de ferramenta mesmo, impedia a finalização daquela avaliação se o campo de observação não tivesse sido preenchido, tá? Só para ressaltar isso também. Obrigado, Leca. Diego, a Sandra Teodoro está fazendo uma proposição para você no chat. Ela tem uma agenda e ela está perguntando se pode inverter a ordem das falas. Ela fala primeiro e você em seguida. Pode. Sandra, então a fala está com você. Ok, obrigada, Diego. Boa tarde a todos, né? Meu nome é Sandra Teodósio, e eu não vou me apresentar muito, porque como eu estou com um tempinho bem corrido, né? Alguns já me conhecem aqui, e aí mais na questão do circo e na parte de produção, né? Só para ser resumido. Então, a minha sugestão é a seguinte: diante da realidade de hoje, que a gente teve o adiamento, né, do plano anual dos recursos aí da PENAB, né, que vai reger a política federal, né, diga-se, é bom frisar que o dinheiro é federal, não é estadual e nem é municipal, e aí eu acho que a gente pode, talvez, minha sugestão é que seja feita algumas reuniões específicas
para o segmento, por exemplo, de circo, de literatura, disso, daquilo outro, para vocês poderem ouvir melhor a realidade de cada um. Porque, por exemplo, dentro do circo existe uma divisão. Existe o circo de lona, existe a trupe, né? Existe um artista independente. São situações e categorias diferentes dentro de um segmento, dentro de uma linguagem artística específica. Então, essa oitiva que está sendo feita agora, que foi de última hora, né? Então, eu acredito que essa é a minha sugestão. O Diego já tinha colocado aí umas sugestões que foram feitas numa reunião ontem do GT da Setorial de Circo, né? E aí ele já colocou, né, para contemplar. E eu creio que é importante que seja levado em consideração, porque não adianta um circo de lona concorrer com uma trupe ou com um artista independente. Isso é irrisório, isso é inconcebível, entendeu? Dentro dessa perspectiva de necessidades de cada um, né? Então, essa é a minha sugestão com relação a isso. E obrigada, hein, Diego, e boa reunião para vocês, gente. Obrigado, Sandra. Diego, a palavra está com você, tá? Obrigado. Então, eu queria fazer algumas ressalvas, porque além do circo, eu também sou artista popular e trabalho com outras categorias, e eu queria fazer uma observação, já que a gente fez uma escuta com todo mundo, para a gente ver. Eu queria fazer apontamento para duas questões. Uma é, por que que o teatro de boneco está dentro de cultura popular, se teatro é teatro? Não vejo por que a gente coloca teatro de boneco dentro de cultura popular, que já é muito amplo, certo? Outra, por que a quadrilha dança e ela não está dentro do edital de dança? Porque é dança. Aí, assim, a gente acaba... Por que eu indaguei isso? Porque a gente acaba favorecendo alguns segmentos. Por exemplo, a gente favorece o segmento de teatro quando a gente coloca e desfavorece o movimento de cultura popular quando a gente coloca teatro de boneco dentro de cultura popular. Porque aí sobra mais dinheiro dentro do teatro e fica mais robusto os trabalhos da galera profissional, que muitas vezes as pessoas têm formação acadêmica. A grande maioria dessas pessoas que fazem teatro é uma coisa que foi feita pela burguesia para a elite, certo? Isso é uma coisa. Aí a dança é especificamente, então aqui vai ser o quê? É o grupo de balé, é um grupo de uma academia que faz dança contemporânea e pronto, e acabou-se. Sabe? São esse tipo de coisa que a gente tem, é muito fácil você fazer uma divisão e colocar os grupos de minoria que a gente chama, que é a maioria, que são a galera de cultura popular, é muito maior a galera da quadrilha do que a galera de dança, como separa no edital. Então, assim, essas divisões são muito discrepantes, assim, eu faço essa observação para que a gente seja um pouco mais sensível a esse tipo de situação, porque a quadrilha dança, mas ela está em cultura popular, ela não está no edital de dança. Aí o teatro de boneco está dentro do cultura popular, mas é teatro de boneco. Sabe assim, são essas questõezinhas que a gente tem que levar em consideração para que seja melhor distribuído, porque senão a cultura popular, ela sempre vai estar desfavorecida por causa dessas situações. Então, assim, essa observação que eu tenho a fazer e espero que assim, a gente possa ter contribuído. E outra situação existe um mecanismo chamado setorial de cultura. E eu não sei por que a gestão não se organiza pautada nessas situações. Por que não avisa aos setoriais de cultura, aos setoriais? É simples, existem os setoriais, existem os grupos setoriais, existe um negócio chamado comunicação direta. É só fazer a comunicação. A Luísio Matias, que é a pessoa pela qual deve fazer essa comunicação, é só comunicar ele, que ele faz essa comunicação para a gente não pode, foi dito que a gente esperou, a gente estava muito debruçado sobre, já vou concluir, estava muito debruçado sobre a Paulo Gustavo. Galera, sinto muito, a culpa não é da gente não. Aí a gente tem poucas pessoas. Galera, sinto muito, a culpa não é da gente não.
Se vocês têm 6 pessoas, coloca 3 para um negócio e 3 para outra, porque a história precisa andar. A gente sempre acaba prejudicado. Diego, licença, eu preciso interromper sua fala, porque a gente já está no final do prazo para a reunião e ainda tem outros colegas, então eu vou pedir para você respeitar o direito de fala deles, tá? Tá certo. Eu respeito o direito de fala, sim, mas assim, é só para concluir. 5 segundos. É porque também a gente reivindica o nosso tempo para se fazer as coisas, porque a gestão tem um tempo amplo para se pensar nas coisas e quando chega na sociedade civil a gente tem uma semana para resolver coisas que deveriam ter sido resolvidas em 6 meses. Obrigado. Obrigado, Diego. Vou passar a palavra para o perfil Futurista Aprendiz. Se ele não estiver na reunião, eu acho que não está mais. Acadias... tá sim, desculpe. A palavra então, meu nome é Daniel Fernandes. Deixa eu abrir aqui minha câmera para me ver. Eu represento algumas manifestações e dentro do que a gente fez estava dentro dos editais da Paulo Gustavo, e nos colocaram em outras manifestações. Então, a classificação quando a gente foi disputar era muito ampla, né? Dentro da perspectiva de que eram poucas vagas para o que a gente tem de Congo dentro do Rio Grande do Norte, o que a gente tem de manifestação de Boi de Reis. Então, acho que tem que ter um olhar mais direcionado para poder ter essas divisões dentro dos editais. E outro ponto que trago é que praticamente os mestres de cultura popular e os bois, eles já não aguentam mais esse estar lutando e brigando por fagulhas de editais, né? A gente tá lutando e precisando de políticas públicas permanentes, né? Que acabam que durante o ano eles possam fazer com que a gente consiga ter uma política de permanência realmente, né? E não ter esse sistema de edital que é excludente e ainda ajuda a matar as manifestações, né? Porque dentro das perspectivas que a gente tá lutando por, acaba que a gente está lutando com pessoas que nem são dos nossos segmentos, né? Quando a gente viu dentro do teatro de boneco, poucas vagas e pessoas que não são do segmento sendo contemplados e os mestres sendo esquecidos. Então, luto também, trago para essa perspectiva para a gente enxergar essas políticas públicas que venham trazer uma continuidade e permanência para as manifestações, né? Não esse processo excludente e burocrático, onde os mestres eles não têm acesso, não foram feitas as buscas ativas para entender quem são os fazedores de cultura e de cada manifestação, né? Acho que essa reunião a gente não vai acabar por aqui, teremos 10 milhões de outras, né? Então, encerro minha fala por aqui e seguimos a luta. Obrigado, Daniel. Vou passar a palavra para o Acadias Basílio. Acadias, você está presente? Por falta de resposta, eu estou passando a palavra para a Grace Imperatriz Alecrinense. Também não nos respondeu, então eu estou passando a palavra para o Davidson. Olá, gente, boa tarde. Estou aqui numa borracharia, né? Estou num prego, mas já saí do prego já, então entrei no live um pouco atrasado. Sou do Circo Saturno, conhecido como Palha Chulipa, família Saturno. Estou com um circo na Zona Norte. E como o Diego está falando aí, e a Sandrinha conhece ela também, muita gente já do circo falou, vou deixar só uma ressalva aqui. As categorias, quando se escreve o nome circo, né? Então é muita coisa circo, né? Circo truco, circo aquilo. Só que eu acho injusto é pessoas que não são, tipo assim, proprietários de circo, se inscrevem num edital que é para comprar uma lona, igual o Dona Márcia aí tá sem a lona, né? Então a pessoa vai lá, não é de circo, a pessoa se inscreve para comprar uma lona. Aquele edital que dá para comprar uma lona 40 mil, 50 mil, 30 mil, depende do tamanho da lona. E aquela pessoa que não tem circo, não vive mais em circo, não depende de circo, faz tempo, se inscreve e tira a possibilidade de quem vive do circo, quem sofre no circo, igual ela está falando aí, está chegando agora a festa junina, que é a época do ano que a gente sofre mais, é carnaval e festa junina.
junina. Festa junina é um mês inteiro, o carnaval pelo menos é uma semana, 2. E, além do mais, está chovendo muito, né? Aí a pessoa se inscreve e ganha um prêmio, sabendo que aquela pessoa não vai comprar lona, porque aquela pessoa não tem um circo. Um circo não é só uma lona, né? Então, tira da gente. Então, a gente conhece várias pessoas de circo que se inscreveram na Lei Aldir Blanc e tirou de quem vive do circo mesmo, quem está ali todo dia do circo. E as pessoas não conhecem um pouco o circo, pelo menos o meu circo, é o Circo Saturno, da sua terceira geração, meu avô, meu pai e eu. A gente vive exclusivamente da bilheteria do circo, do algodão, da pipoca, a gente não vive de outra coisa. Então, se o circo estiver fechado, não estiver funcionando, a gente vai viver de quê? De nada. Agora, tem pessoas que têm outro emprego e vivem de outra arte, mas o circo, a gente só vive exclusivamente do circo. E não estou desmerecendo aqui a galera de trupe, que é batalhadeira, guerreiro, vai pra rua, faz aniversário, faz festa, faz uma coisa, faz outra. Se inscreve como trupe. A galera que é proprietário de circo se inscreve como proprietário de circo. A galera que é artista de circo se inscreve como manutenção de aparelho, de equipamento. Então, é só uma questãozinha aí que eu fico, às vezes, chateado com essas questões de editais, que especificamente lá está dizendo lá, circo para manutenção. Aí tudo bem, manutenção de circo é o quê? Uma lona ao redor do circo, é uma cerca, é uma iluminação, é um palco, isso aí é manutenção. Aí as pessoas não vivem mais do circo, tem 10 anos que não mora mais no circo, mas porque sai um edital, se inscreve e ganha da gente que mora no circo e depende do circo. Aí as pessoas às vezes falam, mas o seu foi bem feito, foi pela mesma pessoa que fez para ele, a gente paga aquela pessoa, a mesma pessoa que fez do meu circo, fez de outra pessoa que não mora no circo. Inclusive, na Lei Paulo Gustavo agora, eu fiz um projeto que era circulando o Circo Saturno. Eu ia fazer 5 municípios de São Gonçalo. Cada município ia ter 2 espetáculos, sábado e domingo, os municípios que não vai circular por ser tão pequeno, em escola pública, gratuito para a periferia, né, para o pessoal. E eu fiquei em terceiro lugar. E pessoas que já têm 10 anos que não estão em circo ganham o edital, só porque tem o nome forte. Mas será? Aí eu fui falar para essa pessoa, mas você vai levar o circo? Não, vou fazer no ginásio. Ginásio não é circo, é ginásio. Então, é só minha deixa aí, tá bom, galera? Uma boa tarde a todos, eu tava no prego, entrei atrasado. Valeu, tava só escutando aí, tá bom? Um abraço aí, todos fiquem com Deus. Galera, se inscreve cada um na sua categoria. Quem é de dança, quem é do circo tradicional, quem é de teatro, cada um na sua categoria, porque assim não tira dos outros. Beleza? Valeu. Obrigado, Ana Davidson. Eu queria consultar a Leca, o Grêmio, Grêmio Imperatriz Alecrinense se inscreveu depois do horário. Você acha que a gente consegue ouvi-los? Eles ainda estão por aqui, já que eles não falaram ainda, né? Hoje. A palavra está com vocês, tá? Imperatriz Alecrinense. Seu microfone está silenciado, tá? Aqui. Deu certo agora? Sim. Agora sim. Pronto, meu nome é Marcos Aurélio, eu sou o presidente do Grêmio Recreativo Escola de Samba Imperatriz Alecrinense. Certo? É o seguinte, eu queria começar pela Lei Paulo Gustavo, que para as escolas de samba, aqui em Natal nós temos 12 escolas de samba que disputam o Carnaval de Natal. Temos a escola de samba em Mossoró e Areia Branca. E o edital ele foi muito restrito ao movimento carnaval. Quer dizer, que das escolas de samba de Natal, nenhuma foram contempladas. São 14. Se eu não me engano, foi contemplado uma de Mossoró, a Portela. Quer dizer, que ficam praticamente em todo o Rio Grande do Norte, 25 escolas, uma contemplada. E o resto fora de um edital importantíssimo para a manutenção das escolas de samba e da cultura, certo? Eu espero que nessa próxima lei que venha, tenha escrito lá, em vez de movimento carnaval, que é muito amplo, onde pega a galera de bloco, que não tem o trabalho que a escola tem o ano todo, não desmerecendo, mas tem bloco que é apenas no dia de carnaval, que é diferente do Bloco da Gama, que estava aí, que o Bloco da Gama é um bloco atuante o ano inteiro dentro da comunidade LGBT. Então fica muito difícil para as escolas de samba permanecer viva, sem o incentivo da cultura, tanto municipal, estadual e federal. Então, para esse próximo edital, eu espero muito que as pessoas que estão à frente escrevendo esse edital
escutem o clamor da gente que faz arraiá de rua, quadrilha junina, escola de samba. A galera do circo tá aí também reivindicando que é por direito seu, certo? E a gente tem o melhor tratamento pelos órgãos públicos, que são grandes, eram para ser grandes motivadores da gente que faz cultura popular. Mas quando chega uma oportunidade dessa, as escolas de samba estão de fora, os arraiais de rua estão de fora, as quadrilhas juninas, entra uma, outra fica de fora, onde em Natal, eu falo por Natal, a gente chegou a ser o maior polo de quadrilha junina do Rio Grande do Norte. Hoje o que nós temos aqui é um gato pingado. Temos três na Zona Norte, duas em Mãe Luísa, que é a Padre Pinar e a Coração, Felipe Camarão, um bairro daquele tamanho, sem uma quadrilha junina, Cidade da Esperança, a gente tem Rei do Baião, e assim, a cultura popular está se acabando. E fica aí esse clamor, esse pedido de atenção por vocês que hoje estão à frente disso aí para fazer esse edital voltado para quem realmente trabalha na cultura de carnaval e na cultura junina. Viu? Obrigado, um grande abraço, fique com Deus. E agora a gente está na mão de vocês. Façam diferente da lei Paulo Gustavo, que foi um Deus dará. O governo do estado não pagou ainda. Tá aí todo mundo à míngua, sem saber o que é que vai fazer, se recebe, se não recebe. E vamos embora, é assim mesmo. Quem faz cultura junina é assim. Obrigado. Era para chamar aqui. Obrigado, Marcos. Antes de passar a palavra para a Leca finalizar a reunião, eu queria avisar, o PCO está com a mão levantada. Felizmente a gente não consegue mais ceder a palavra, tudo bem. Por uma questão de tempo, a gente precisa se organizar para uma reunião logo em seguida e a gente já excedeu o tempo dessa escuta. Tá bom? Já deu certo. Leca, a palavra está com você. Não, mas aí... não, só ressaltar... Marcos... já fechou. Não, só ressaltar isso mesmo, né, que a gente escutou hoje o máximo de pessoas possível. Agradecer, acredito que foi uma escuta muito proveitosa, né? Falo em nome da equipe, agradeço o Eloy, Celito, Jaciane, Renata, Matheus, Melina, todos que estão aqui. Sobre questões, como a gente já falou, né, nos momentos anteriores, nesse momento não há nada definido. É importante, esse momento de escuta agora é importante exatamente para isso, né, para que a gente possa analisar as proposições de vocês e implementar isso nas propostas, né, de minutas. Então, se não me engano, acho que é o Beto, né? Pelo menos é o nome que eu me recordo por trás desse perfil. Isso. Então, Beto, nesse momento a gente não tem nada definido, tá? Mas por esse momento, por isso que esses momentos são importantes, né? Para que a gente possa analisar e construir a partir das proposições de vocês, tá? E é isso. A gente vai precisar parar agora, que a gente precisa se organizar, que logo mais temos outra reunião, tá? Convido vocês também a participarem, a gente tem teatro e dança, à noite a gente tem de cultura urbana, então fiquem à vontade, é bastante importante a presença de vocês e as proposições de vocês nesses momentos, tá bom? Muito obrigada, gente, e boa tarde. Tchau, pessoal, boa tarde.